Você já ouviu falar sobre o Pedala Manaus? Se é ciclista, com certeza faz parte ou tem um amigo que entrega o grupo. Se não, o Craque na Área apresenta hoje a você esse movimento que defende o uso da bicicleta como esporte, transporte e lazer. Ao meu lado, o coordenador do Pedala Manaus, Ricardo Saci, que vai falar um pouco sobre o Pedala Manaus e os projetos que o grupo vem desenvolvendo na cidade. Ricardo, primeiramente, muito obrigado pela sua participação aqui no blog do Craque. E me fala um pouco sobre o Pedala Manaus, como surgiu, quantas pessoas hoje em dia fazem parte do grupo? Bom, o Pedala Manaus surgiu em 2010, com um grupo pequeno de estudantes do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, e hoje conta com mais de 2.000 membros que visam usar a bicicleta como meio de transporte, lazer e esporte. A nossa pretensão, na verdade, era aumentar um pouco mais a segurança e defender tanto o incentivo ao uso da bicicleta através da educação, como através da implementação de infraestrutura. E a gente vem sim conseguindo bastante êxito com um diálogo direto com o poder público. Ricardo, Manaus é uma cidade muito quente, não tem ciclovia, ciclofaixa e também é uma cidade que cresce muito desorganizadamente. Tu achas que é uma utopia pensar que a gente pode utilizar a bike como meio de transporte aí nos próximos anos? Não, de forma alguma. Na verdade, Manaus tem tido uma evolução muito grande em vários aspectos na cidade, de serviço. Eu acredito que nos próximos anos, se continuarmos nessa mesma direção que estamos agora, provavelmente teremos uma rede de ciclovias bastante moderna que leve Manaus a assumir uma posição de destaque no cenário nacional. Qual uma capital que Manaus poderia se espelhar? A gente tem aí o Rio de Janeiro, que tem um mapa cicloviário, onde as pessoas podem utilizar a internet para ver o aluguel de bicicletas, qual o ponto mais próximo de ciclovia ou ciclofaixa, né? Tu acha que o Rio é um bom exemplo de cidade que Manaus poderia se espelhar? Com certeza, o Rio de Janeiro é uma referência nacional, mas existem outras cidades, talvez mais próximas de Manaus, que também são referência e que nos últimos anos tiveram um investimento bastante grande em infraestrutura. Eu vou citar um exemplo bastante importante, que poucas pessoas conhecem, que é o caso de Rio Branco, no Acre, que hoje tem mais de 100 km de ciclovia construída nos últimos 5 anos. Então, se você dividir o número de habitantes de Rio Branco pelo número de quilômetros de ciclovias, você tem uma média equivalente às cidades da Europa, que são uma referência mundial. E o que a gente pode fazer aí, o que o poder público talvez possa fazer para garantir a seguridade do ciclista? Semáforos, enfim, complementos que podem ajudar no dia a dia. Bom, dois pontos principais são importantes para haver investimentos, tanto em educação quanto em infraestrutura. A gente está desenvolvendo agora um sistema de ciclovias na cidade, mas não, na verdade, só ciclovias. O sistema seria composto de trechos onde é necessário ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. Então, esse é um aspecto importante. Outro aspecto é termos onde estacionar as bicicletas. Então, também estamos incentivando a criação de paraciclos, que são estacionamentos abertos para bicicleta, e bicicletários, que são mais abrangentes, normalmente em lugares cobertos. Ok. E o primeiro fórum de bicicletas foi realizado na semana passada, terminou na sexta-feira, dia 20, e vocês discutiram aí a ideia das ciclovias, das ciclofaixas e como Manaus futuramente pode receber um conjunto maior de ciclistas, né? O que a sociedade aí recebeu com esse primeiro fórum de bicicletas? Bom, esse fórum foi importante para estabelecer um diálogo com o poder público, e com a sociedade em geral. E acho que o saldo principal foi o comprometimento maior das autoridades, tanto do governo estadual quanto da prefeitura, para efetivamente incentivarem o uso da bicicleta. Então, esses incentivos vão desde a parte de infraestrutura mesmo, nas secretarias estaduais e municipais, os aspectos esportivos também, a Alessandra Campelo e o ex-secretário Fabrício Lima também participaram, quanto os aspectos relacionados ao meio ambiente. Um destaque que eu gostaria de dar foi em relação ao secretário municipal do meio ambiente, Marcelo Dutra, que incentiva assim, a construção de ciclovias arborizadas. Então, a bicicleta ela pode ser um instrumento de melhoria da qualidade de vida em Manaus, através tanto do deslocamento, que favorece a mobilidade pela bicicleta, quanto pela arborização urbana. Okay. O que mais foi discutido, por exemplo, com o Marcelo? Bom, na verdade, o Marcelo ele incentiva bastante o Pedala Manaus, porque nossas atividades semanais são sediadas lá no Parque dos Bilhares, que é gerenciado pela SEMAS. Então, nos próximos anos também é possível que o Pedala Manaus tenha um espaço dentro do próprio parque para gerenciar as atividades e para estar colocando como se fosse uma sede vinculada do Pedala Manaus com a prefeitura.
E uma carta foi feita para as autoridades? Como é que funcionou aí para selar esse primeiro fórum? Sim, a carta do primeiro fórum está em elaboração, não tivemos tempo de terminar ainda, mas a carta vai sedimentar um pouco do que foi discutido no fórum e orientar os próximos passos, para que tenhamos compromisso das autoridades e da sociedade em geral. Ela será passada para o poder público? Exatamente, a carta na verdade será assinada por representantes do poder público que estiveram no fórum e pela sociedade civil organizada. E, Ricardo, como é que as pessoas podem participar do Pedala Manaus? Aí vocês têm rotas diariamente para iniciantes, veteranos? Então, temos atividades semanais todas terças e quintas-feiras, né? Terça-feira é um intuito mais de lazer e passeio. Então temos atividades sempre começando às 7h30 no Parque dos Bilhares, com saída para o pedal às 8 horas. Às quintas-feiras temos atividades para iniciantes, a chamada Quinta Coletiva, e atividades para ciclistas mais experientes, que é a Quinta Alternativa. Então quem quiser saber mais informações pode entrar no nosso site, que é pedalamanaus.org, e ficar bem antenado com o que a gente está fazendo. Ricardo, e eu gostaria que você comentasse também a participação de ciclistas em eventos esportivos. Hoje em dia existe um grupo, como é que está essa participação? Bom, na verdade a gente tem um grupo de meninas que pedalam, chama as Amazonas de Bike, que é um grupo criado a partir do Pedala Manaus para incentivar o uso de bicicleta entre a mulherada. Né? Então esse grupo tem crescido bastante, eles têm atividades todos os domingos de manhã, então pedal familiar, que as meninas se reúnem, fazem uma pedalada e depois fazem um lanche pela cidade. Okay. Participam também de eventos nacionais, viajam para competir ou não? Sim, o Pedala Manaus, apesar de não ter um foco primordial em competições esportivas, a gente tem sim participado de algumas competições, principalmente na Venezuela, em parceria com um grupo Jungle Bike que incentiva trilhas aqui na cidade de Manaus. Então, esse ano começou o Campeonato Amazonense de Mountain Bike e isso tem ajudado a fomentar assim, o interesse. Então, a partir do ano que vem, provavelmente os campeões aqui do Campeonato Amazonense devem participar de competições nacionais. E Ricardo, tu poderias também comentar essa relação entre ciclista, pedestre e motorista? Existe um ruído aí entre essas três pessoas, digamos assim? Na verdade, a tendência com o processo educacional é que esse ruído se minimize cada vez mais. Mas é importante que o ciclista mantenha uma conduta responsável no trânsito. Na verdade, as recomendações que a gente faz para aumentar a segurança estão relacionadas ao uso de equipamentos, principalmente o capacete, né? Luz de sinalização branca na frente e vermelha atrás, mas principalmente com a conduta do ciclista. Então, o Código de Trânsito Brasileiro ele estabelece uma série de regras que o ciclista tem que seguir. Mas, principalmente, o ciclista tem que andar na mesma via que o carro, nunca na contramão e evitar o uso de calçada sempre que possível. Tá? E para os motoristas, o que eles têm que fazer? Sempre que eles avistarem o ciclista, eles têm que reduzir a velocidade, sinalizar a saída, a ultrapassagem do ciclista e sempre respeitar a distância de 1,5 m que é estabelecido por lei no Código de Trânsito Brasileiro. Ok. Ricardo, muito obrigada pela tua participação. Você quer deixar alguma mensagem para os futuros ciclistas do estado? Com certeza. Eu acho que a gente tem trabalhado muito bem na cidade, mas nos próximos meses a Prefeitura de Manaus vai incentivar uma campanha de respeito ao ciclista que deve contemplar todos os setores da nossa sociedade, inclusive crianças, universitários, mulheres e ciclistas de baixa renda. Então eu gostaria de convidar todos a participar das atividades do Pedala Manaus e incentivar mesmo, na verdade, o uso da bicicleta como instrumento de transformação aqui da qualidade de vida na cidade. Ok, a gente se encontra na próxima terça-feira. Tchau!